que o projeto de Deus ainda é fazer-se visto através de nós. O interesse do diabo não é que a gente não conheça o evangelho, mas que a gente conheça um evangelho falso. Porque no reino de Deus, o maior recurso que eu tenho não são talentos, não são informações, não são dons, é vida. Olá, seja muito bem-vindo ao Essentials Cast. Muito obrigada aí por nos dar a oportunidade de entrar na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver nos ouvindo nesse momento. Queremos agradecer primeiramente a Deus, né, por essa oportunidade de poder compartilhar um pouquinho da vida de Cristo com você. E queremos agradecer também os nossos pastores, pastor Eduardo, pastora Priscila, que são os pastores sênior da nossa igreja, a Reino, aqui em Balneário Camboriú. Estou aqui também com meu amigo, vai se apresentar para vocês. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Thiago Ismael e eu tô aqui com a Magna. Vamos compartilhar um pouquinho da vida de Jesus com vocês. Espero que vocês estejam com as expectativas lá em cima, porque hoje ela vai nos ensinar muita coisa boa. Nós vamos, né, Magna? Vamos lá. E o tema, né, hoje a gente vai falar sobre a história da redenção e o plano de Deus ao longo das escrituras, né, Muito Thiago? forte isso, né? É maravilhoso o Jesus revelado, né, de Gênesis até o Apocalipse, e realmente a gente consegue ver Cristo, né, ali no Velho Testamento revelado desde a criação, né, desde o início dos tempos. Esse é o grande segredo, né? Porque Jesus, ele é de fato revelado. O Cristo de Deus, ele é revelado em, em todo o período. E você vai ver isso na Bíblia. Cristo é eterno, né? Então ele vai da eternidade passada até a eternidade futura. O que as pessoas têm dificuldade de encontrar é a operação dele no Antigo Testamento. As pessoas têm a facilidade de enxergar no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento as pessoas têm a dificuldade de enxergar e entender esse plano de Deus. Então vamos tentar eh, conversar um pouquinho sobre isso hoje e tentar mostrar para eles a operação de Cristo em Gênesis, no Antigo Testamento. Você quer começar lendo? Quer? Eu queria ler aqui um texto pra gente, ali em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Deus, depois de ter criado, né, todas as coisas, ele diz para alguém, né: "Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, que eles dominem", né, tenham domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre toda a coisa rastejante que rasteja sobre a terra. E aqui a gente já vê que Deus estava acompanhado, né, Thiago? Aí você já vê a presença da Trindade, né? Deus ele tá entrando em conselho com as pessoas da Trindade. Porque o que que é Deus, né? Ele é um ser espiritual com 3 almas distintas: a alma do Pai, a alma do Filho e a alma do Espírito Santo. E aqui eles estão entrando em comum acordo em fazer o homem à sua imagem, segundo a sua semelhança. E você sabe, Magna, que esse é um grande mistério, né? Sim. Porque Deus criou o universo para conter o mundo para conter o homem e o homem para conter a Deus. Quando Deus ele forma o homem à sua imagem, segundo a sua semelhança, ele forma porque ele já tinha colocado um código no mundo. Ele tinha colocado, ele tinha dado uma palavra a toda a sua criação, que toda a criação ela tinha uma missão, um propósito, de servir aquele que carregava a imagem. Então, quando Deus ele decide colocar o homem ali, toda a criação trabalhava em favor desse homem. Tudo aquilo que Deus criou tinha uma missão, um objetivo. Nós precisamos servir o homem. Nós precisamos fazer com que esse homem ele ele avance naquilo que Deus designou ele para fazer. Então, não é à toa que Deus decide isso. Não é à toa que Deus decide fazer. E esse é um plano não só do início. Você vai ver isso ao longo de toda a Bíblia, que o projeto de Deus ainda é fazer-se visto através de nós. Eu vi uma coisa muito interessante, Thiago, que foi, se não me engano, foi até o pastor Eduardo falando que quando Deus olha para nós, ele vê Jesus, né, e vê uma porção do seu filho em nós.
E isso é algo muito poderoso, né, porque nós também somos um ser tripartido, né, somos corpo, alma e espírito. E ao mesmo tempo somos um indivíduo, né, essas 3 partes elas se Isso. comunicam entre si. Ali o nosso corpo comunica com a nossa alma e comunica com o nosso espírito, e fomos feitos e criados à sua imagem e à semelhança justamente porque somos feitos para reinar com Cristo. Exatamente. Quando teve a queda, né, teve o pecado ali no Éden, a gente vê novamente Cristo se manifestando através do amor de Deus, que veio, construiu, né, fez roupas de pele ali para Adão, para Eva. Assim, a gente vai vendo simbologias que trazem aquilo que já ia acontecer lá na frente, até porque o nosso pecado não é uma surpresa para Deus, né. Não é. Isso é muito forte, porque quando a gente tá falando de redenção, né, eh, o homem, quando foi colocado no jardim, ele tinha realmente essa função de expressar a Deus. Então toda a criação servia ao homem. Só que quando ocorre o advento do pecado, a gente precisa entender que o homem ele não simplesmente cai, ele de fato morre. O homem quando ele desobedece, ele come da árvore que Deus havia dito para não comer, ele morre. E junto com o homem, morre uma esperança. Então entenda, a criação que tinha um objetivo agora não tem, ela perde o seu propósito, porque ela existe para servir o homem que carrega a imagem. O homem perdeu essa imagem e agora a criação perde o seu propósito de existência. Você vai ver isso em Gênesis 5, acho que é o versículo 3, que a Bíblia vai dizer que Adão agora tem filhos segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança, não mais a imagem de Deus, a imagem de Adão. O homem cai e perde essa imagem de Deus. E agora a criação é fadada a viver sem propósito por conta de quem a sujeitou. Paulo vai falar isso lá em Romanos, capítulo 8. Por que eu estou dizendo isso? Porque o plano de redenção, ele ocorre nesse cenário. O que que o que é essa palavra redenção? Redenção é resgatar, resgatar, salvar. Então, a redenção, ela já se manifesta no princípio, no início. Porque você quer ler o texto pra gente? Pra gente ir discorrendo? Lê, Gênesis 3. Eu acho que é a partir do você pode ler tudo e eu vou te dizendo. Ora, a serpente era mais sutil do que qualquer animal do campo que o Senhor havia feito. E ela disse à mulher: Sim, Deus tem dito: Não comeis de toda árvore do jardim. E a mulher disse à serpente: Nós podemos comer de todo o fruto das árvores do jardim. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. E a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, então vossos olhos serão abertos e vós sereis como Deus. Olha isso, Magna, como que o diabo ele age com o engano, porque Deus já não tinha feito eles como Deus. Só que aí o diabo vem dando uma proposta. O que que é isso? É o engodo de Satanás, é o engano. Porque o diabo, quando ele vem distorcer a verdade, ele necessariamente não fala uma mentira. Ele traz uma mentira disfarçada de verdade. É uma meia-verdade. Uma meia-verdade é uma mentira. Tem uma história que eu gosto muito, que diz que a verdade e a mentira, elas foram caminhar juntas. E elas pararam em um rio e elas decidiram tomar banho naquele rio. Então elas se despiram, tiraram a sua roupa e entraram. Só que a mentira estava querendo enganar a verdade. Quando as 2 estavam lá, a mentira saiu correndo, vestiu as roupas da verdade e saiu pela cidade enganando todo mundo. A verdade, desesperada, porque a mentira estava usando as suas roupas e enganando as pessoas, não ousou se vestir de mentira. Então ela correu pela cidade nua, dizendo que ela era a verdade. Daí surge a expressão a verdade nua e crua. Por quê? Porque a verdade, ela não vai querer provar que é verdade. A verdade é a verdade, e ponto. O diabo, ele sempre vai trazer uma mentira disfarçada
Ele sempre vai contar meias verdades, porque o intuito dele é atrasar o que Deus está fazendo. Então, como a gente pode entender isso? Quando você usa um versículo da Bíblia e você diz que você precisa, se esforçar para ser salvo, isso parece uma verdade. Por quê? Você está lendo os textos, o cara está usando o versículo bíblico, só que isso não é uma verdade. E por que as pessoas aceitam? Porque ela está disfarçada. Então o diabo, desde o início, ele mente distorcendo. Por isso que ele vai ser comparado como serpente, como dragão. Existe uma palavra que Deus ele usa, a palavra usa, quando se refere ao diabo, de iníquo. Essa palavra iniquidade, ela tem uma expressão no inglês que é twist, que é como se fosse enrolar, é como se fosse torcer. Como se você fosse pegar um pano de chão, você fosse torcer ele. É por isso que todas as vezes que você vai ver a imagem da serpente ou do dragão ou do diabo, eles estão sempre como? Enrolar. Enrolados. Então, a ideia é essa, é que ele trabalha para distorcer. Ele trabalha para trazer uma meia verdade. E qual é o nosso intuito hoje, qual deve ser o nosso intuito como cristãos? É conseguir enxergar a verdade para além do que é falado. Pensar com seus próprios pensamentos, né, trazer ali Cristo, trazer a verdade bíblica, pedir sabedoria do alto, porque ela é dada, Exatamente. nós temos uma fonte, é isso mesmo, E oitavo. é discernir a fonte. Porque tinha uma menina que falava para Paulo assim: "Esse é um homem de Deus, esse é um homem de Deus". E ela estava falando uma verdade, Paulo era um homem de Deus. Só que aquilo incomodou tanto Paulo, que Paulo um dia pagou e expulsou o demônio dela. Ou seja, ela está falando uma verdade, mas a fonte dessa verdade não é uma verdade. Então, mais do que falar a verdade, nós precisamos nos tornar a verdade que nós falamos. Passando por Cristo. Inclusive aquela palavra que fala, esse veio para matar, roubar e destruir, que as pessoas usam tantas vezes para falar sobre o diabo, né, essa palavra não está falando só sobre o diabo, mas sobre esses pastores que não passam com Cristo, né. Que aquele versículo, Não entra pela porta. ele fala: "Eu sou a porta, aquele que entra por mim entrará e sairá e encontrará pastagens". Mas existe e eu sou o pastor das ovelhas. Quando eu falo, as ovelhas elas escutam a minha voz. Quando Cristo fala isso, né, quando Jesus fala isso, na verdade, nessa parábola, ele está falando claramente que ele é o pastor das ovelhas, né, e que ele ao mesmo tempo é a porta. Mas tem aquele que não é o pastor, ele é um salteador, é o enganador. Esse veio para roubar, matar e destruir. E aí, a gente pode colocar aqui como um falso evangelho, né. O interesse do diabo não é que a gente não conheça o evangelho, mas que a gente conheça um evangelho falso, mentiroso, Pela que tá perspectiva errada. exatamente, porque parece uma ideia linda você precisar pagar um preço, um alto preço pela sua salvação, ou por aquilo que sabe o que mais me impactou estudando sobre esse assunto, foi ver o tamanho do amor e da graça de Deus. Quando eu li que a lei ela foi feita para ser quebrada, porque quando ela é quebrada, nós recebemos a oportunidade do Senhor estender graça sobre as nossas vidas mesmo. A lei ela tem um objetivo, mostrar para você que você não pode cumpri-la. É Esses possível, eu fiz é um impossível, porque se eu tiver que fazer alguma coisa, por exemplo, pela minha salvação, vamos dizer, né, pela minha santidade, preciso pagar outro preço, não significa que a gente vai viver de forma absoluta, né, mas a gente nunca vai conseguir fazer o suficiente. Hum, embora a gente se esforce ao máximo, viva de jejum, de oração, trancada numa sala sem ter contato com nada do pecado, ainda assim vamos pensar vai ser cansativo. Vamos pensar, Magda, eu dei esse exemplo também em outro momento, que você quer uma vida melhor, você quer um salário melhor, você quer um casamento abençoado, você quer morar numa casa aqui, Balneário, de frente para a Avenida Atlântica. Então você vai começar agora a orar e jejuar e você concorda comigo que as leis foram prescritas para serem seguidas? Existe uma lei que é chamada de a lei da gravidade, ok? A massa vai ser sempre puxada para o centro. Então se você jogar esse celular, se soltar, ele vai cair.
Vamos levar isso para o âmbito da fé. Cristo veio te dar vida, veio te fazer uma nova pessoa, só que você quer conquistar coisas. E você é uma pessoa que performa muito bem, você é uma pessoa forte, você é uma pessoa habilidosa. Você vai orar, você vai determinar, você vai subir um monte, você vai fazer campanha. Isso é como se você estivesse segurando esse celular. Não, a minha vida vai ser do jeito que eu quero, eu vou ter um bom casamento, eu vou morar onde eu quero. Você está segurando esse celular. Você está pagando preço, você está vivendo em santidade, está cumprindo a lei, está burlando-a. Em quanto tempo você acredita que esse celular vai começar a ficar extremamente pesado na sua mão? Em pouquíssimo tempo, né. Vamos botar que em 5 horas, esse celular que não pesa 1 quilo, vai estar pesando bastante, ok? Só que você é forte, você vai continuar determinando, continuar orando. Vamos supor, Magna, que com muita insistência, quando der umas amanhã, você não vai aguentar mais segurar e esse celular vai cair da sua mão. O que você está querendo dizer, Thiago? Que a lei sempre vai te vencer. Por mais que você insista, por mais que você se esforce, por mais que você tente, uma hora ou outra a lei te vence. Por isso, qual é o chamado? Qual é a proposta? Abandonar a sua vida e se apegar ao que Cristo fez, ao que fez. Porque o que as pessoas estão tentando fazer com esforço, Cristo já fez na cruz. E o chamado dele é: participe comigo daquilo que eu já conquistei para você. A grande questão, Magna, é que a gente está tentando validar a nossa vida através dos nossos esforços, porque a gente não aprendeu a viver debaixo de graça, porque tudo na nossa vida gira em torno de meritocracia. Você precisa ser boa nos seus trabalhos, você precisa dar resultado. Se você não der resultado, você vai ser mandado embora. Então o seu valor, o valor das pessoas acabam estando ligado ao que elas produzem. Só que para Deus, muitas das vezes você parada, quieta, sem fazer nada, tem muito mais valor do que para pessoas que estão correndo para um lado e para o outro. Aí a gente pega Marta e Maria, né. Ali Marta ataifada, tentando servir ao Senhor. Ela não estava fazendo coisas inúteis, ela estava servindo a Jesus. Enquanto Maria sentada aos pés ali, ela escolheu a melhor parte, né. E essa não lhe será tirada. Sabe que eu vejo esse evangelho que eu ouvi a vida inteira, né, de que eu precisava fazer alguma coisa pela minha salvação, porque senão, meu Deus, eu não posso, eu preciso pagar um preço, eu preciso fazer, eu preciso fazer, eu preciso fazer. Ele me traz a impressão de talvez uma barganha também, né. Eu tô fazendo algo, eu só estou sendo correta, eu só continuo sendo certa, eu só continuo andando na linha, porque senão eu vou para o inferno, porque eu quero algo em troca. Então eu acho que falta amor. Porque quando você ama Cristo, você vê o Cristo revelado, que foi o que Paulo, encontrou, né, Paulo vivia segundo a lei, e segundo a lei ele precisava exterminar os falsos cristãos, né. Essa história de que esse cara que veio aí, esse tal de Jesus é o Cristo, isso é mentira. Vamos exterminar as pessoas que falam isso para não propagar essa mentira. E ele foi determinado, ele estava vivendo a lei, ele estava fazendo algo correto perante a lei, porque eles não reconheciam Jesus como o Salvador, né, como o Cristo, como aquele que veio para trazer essa salvação. Então ele estava fazendo a lei, Que ele estava achava certo. executando a lei segundo aquilo que ele achava correto. De repente ele encontra e dá de cara com Cristo revelado, né. "Por que que você está me perseguindo?". Quando ele vê a revelação de Jesus, a partir dali, Paulo ele entende o amor por Cristo de uma forma tão genuína, que eu acho que é o que a gente precisa, que não importa o que acontecia com Paulo, ele estava sempre falando sobre esse amor. Ali dilacerado, ele estava falando sobre esse amor. Preso, tenho o privilégio passar por diversas provações, por estar preso. Graças a Deus que eu estou aqui. É, não importava a situação que Paulo estava, ele continuava, vendo, né, manifestando esse amor por Cristo. Mas Quem resiste à graça, né, não, ela é irresistível. Uma vez que a graça, ela te rende, você permanece rendido. Não não há resistência humana diante dessa manifestação. Mas vamos continuar lendo, porque aí a gente vai conseguir ver tudo isso que Paulo ensina
já no início. Então, Gênesis 3:6, né? E quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento e que era agradável aos olhos, uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio, ela tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. E os olhos de ambos foram abertos, e eles souberam que estavam nus, e coseram folhas de figo e fizeram para si aventais. Veja, eles comeram, os olhos de ambos foram abertos e eles reconheceram a sua nudez. Agora, o que que eles fazem? Eles preparam folhas de figueira para cobrir a nudez deles. A partir daí, eles não estão mais nus, eles estão cobertos, ok? Ok. Pode continuar. E eles ouviram a voz do Senhor Deus, andando pelo jardim, no frescor do dia. Essa expressão, "e ouviram a voz de Deus andando pelo jardim", é muito forte, porque é, é como se a voz passeasse. Continua lendo só. E Adão e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou a Adão e lhe disse: Onde tu estás? E ele disse: Eu ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque eu estava nu e me escondi. Em outras traduções, "eu ouvi a sua voz que passeava no jardim e me escondi". Por quê? Porque essa voz, essa expressão vocálica, esse som que sai de Deus é Cristo. Cristo não é só a palavra, ele é o falar de Deus. Quando Deus fala, ele está liberando Cristo. Essa é uma forma de ver Cristo se manifestando já em Gênesis. Inclusive, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E essa palavra forte, tem como fazer um link, por quê? Porque essa palavra verbo, no original é logos. Então logos pode ser traduzido por verbo, logos pode ser traduzido por palavra, e logos pode ser traduzido por pensamento. Então, o escritor está querendo dizer que a a a forma primária do verbo, a forma primária da palavra, como um pensamento de Deus, como um espírito. Então ele está mostrando Cristo em sua forma primária, um espírito eterno. Quando Deus ele está chamando Adão, ele não está apenas falando o nome de um homem, ele está trazendo ele está resgatando uma humanidade. Por quê? Porque o homem morreu. Lembra que o homem morreu? Sim. Só que o homem morreu em espírito. Uma vez que o homem morreu em espírito, ele não tem mais a capacidade de se conectar com nada que é espiritual. O homem é um ser morto para Deus. Não há conexão entre Deus e um homem morto. Não tem. É por isso que quando Deus chega no jardim, Adão não sente nada. Porque antes da queda, quando Deus chegava no jardim, Adão já sentia no seu espírito, que ele tem vida no espírito. Agora ele não tem vida. Deus poderia ter simplesmente voltado e ido embora. Mas o que que ele faz? Ele envia o Cristo, a prova de que não somos nós que vamos a Deus, é Deus que vem a nós. E sabe de uma coisa? O pecado não afasta Deus de nós. Porque Deus veio da mesma forma que ele via todos os dias. Ele afasta, nós nos afastamos, né? Eu já tive experiências assim de estar, todos nós, né? Em épocas muito do espírito, muito mais envolvida ali, e épocas que você está um pouco mais frio. E não é Deus que deixa de vir até nós, é nós que rejeitamos a Ele com a nossa natureza pecaminosa. Exatamente. E uma outra coisa que é interessante é que o desejo ali de Eva foi pela sabedoria, né. E como é perigoso esse desejo. O conhecimento. Paulo fala que o conhecimento incha, mas é o amor que edifica. É por isso que quando a gente se debruça para falar ou para estudar, a gente precisa calar a atividade mental. Não é sobre mente aqui, é sobre espírito. Se tudo que a gente está falando aqui são informações, a gente está gastando o nosso tempo de forma inútil. De verdade. Quando isso aqui deixa de ser inútil e passa a ser útil para o que Deus está fazendo? Quando eu edifico em amor.
quando a esperança disso aqui, a consciência disso aqui, é que as pessoas sejam tocadas no espírito. Jesus pegue elas por dentro e dê elas consciência de uma realidade eterna. Nós somos pessoas eternas. E Deus ele tem um plano, ou seja, a salvação não foi um acidente, foi um plano. É por isso que Deus não vai te perder no caminho. Ele planejou. Você não se perde. Sabe uma coisa que eu assisti um dia ali o pastor Eduardo falando numa reunião, e eu tinha um costume, né, que a forma com que o inimigo sempre me atormentava, vamos dizer assim. Tô vivendo a minha vida tranquilamente, talvez você se identifique, de repente acontece alguma coisa que eu não gostaria de ter feito, né. Fui grossa, fiz alguma coisa que eu não gostaria de ter feito. Automaticamente começava um sistema punitório dentro da minha cabeça, onde eu começava a pensar: "Meu Deus, que eu tô há quase 30 anos na igreja, que eu tô a vida inteira, como que eu tenho coragem de ainda cair?" Nossa, mas assim, uma acusação, né, porque ele trabalha com esses dardos inflamados aí, trazendo pensamentos que a gente pensa que somos nós mesmos, né, mas na verdade quem acusa a gente sabe que é o nosso inimigo. E aquilo me vinha uma acusação, um desespero, uma coisa ruim, eu queria confessar pra alguém, podia ser uma coisa mínima, tá. E aí, de repente, eu escuto o pastor Eduardo falando assim: "Deus te escolheu, porque ele te viu na eternidade, e na eternidade ele sabe quem você é". E aí ainda a gente traz aquela palavra assim, ó: "Aquele que começou a boa obra em vós, lá no dia que você aceitou a Cristo, que você foi chamado, ele é fiel para cumprir até os dias de Cristo". E a gente entra aí os 1000 anos, né, enfim, todo aquela coisa, e tem até o dia de Cristo para ser aperfeiçoado. Mas a necessidade que o ser humano tem dessa aprovação, dessa coisa de eu preciso ser bom, eu preciso ser sábio, eu preciso, ela também é a raiz ali de Eva, né, porque quando ela olhou para, ela tinha a oportunidade de comer da árvore da vida, mas ela escolheu a roca. É por isso que Paulo disse assim: "Porque eu considero como perda todas as coisas para ganhar a Cristo". Essa perda de todas as coisas, ele considerar como refúgio, ele está falando de tudo que ele aprendeu ao longo da vida. Então, para ganhar Cristo, eu preciso ter uma consciência, eu preciso perder, eu vou perder. E uma das coisas que eu vou precisar abrir mão é de todo o conhecimento humano, porque isso incha. E o homem natural, ele não consegue compreender as coisas do espírito. E as coisas do espírito não são compreendidas naturalmente. Então, eu não posso fazer como Adão, de novamente buscar o conhecimento. Eu preciso ir a Cristo. E quando a gente fala de Cristo, a gente não está falando de filosofia, a gente não está falando de conhecimento humano, a gente não está falando de convencimento, porque eu posso trazer provas, estatísticas, científicas, e isso não vai ser suficiente para despertar o espírito de alguém, porque não tem nada a ver com a minha alma, não tem nada a ver com a minha capacidade intelectual. É um homem interior. A Bíblia fala de um homem interior que habita no mais profundo do ser, que é o homem espiritual. É é literalmente um homem espiritual, que precisa ser alimentado de vida, porque no reino de Deus o maior recurso que eu tenho não são talentos, não são informações, não são dons, é vida. Então quando eu paro para falar com alguém, eu preciso entender que eu sou ministro de uma vida. E qual é o meu encargo, qual é a minha responsabilidade? Ministrar a vida para quem me ouve. Se o que eu ministro é informação, eu faço mais mal do que bem. Porque eu posso ensinar alguém sobre Jesus muito bem e só atrapalhar a vida dela, entende? Então, o que eu preciso entender, que quando eu falo, eu ministro vida, e a e é e é essa vida que vai nos levar à medida e à estatura de Cristo. Existe uma medida, existe uma estatura, e não é quanto mais eu aprendo, é quanto mais eu conheço. Por isso que está escrito assim: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará". A gente entende a verdade como um conceito, só que conceitos não se conhecem, se aprendem. Eu aprendo sobre coisas, pessoas que eu conheço. Então você conhecer tem que ser alguém, né, Então a verdade é alguém, é Cristo. e é a Cristo
eu não preciso me debruçar para aprender, mas para conhecer, para me relacionar com ele. E é essa vida que vai me transformar. Então, veja, a voz está perseguindo o homem, essa voz é Cristo. Cristo é o falar de Deus. Quando Deus fala, ele fala Cristo. Ele está falando Cristo. O que Cristo está fazendo? Resgatando o homem. É Deus mostrando no início como seria no fim. Você está lendo, é como se estivesse lendo a história de trás para frente. Sim. Então, Cristo indo até o homem. Só que quando Adão ouve a voz, o que Adão diz? Eu ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque eu estava nu e me escondi. Ele teve medo. Primeiro ele teve medo. Teve uma percepção errada do que Deus disse. Deus disse que se ele comesse da árvore, ele morreria. Deus não disse que viria matar. Quando ele ouviu a voz de Deus, ele pensou: Deus vai me matar, vou me esconder. Só que Deus não está vindo para punir, está vindo para dar vida. Quando ele responde a Deus, ele diz: eu tive medo porque estava Nu. Mas ele não está mais nu, Magna. Ele já se vestiu. Ele já se vestiu. E por que ele está se vendo nu? Porque as minhas obras, quando expostas à graça, não têm valor algum. Por mais que eu me esforce para poder dizer que eu sou bom, que eu sou honesto, que eu sou santo, quando a graça se revela, ela revela quem eu sou. É constrangedor. Ela me constrange, ela mostra quem de fato eu sou. Por isso Paulo, a a única carta que a gente tem de Paulo pregando o evangelho, literalmente, que ele pregava, é aos Romanos. Todas as outras cartas, ele fala de muitas coisas, mas Romanos, necessariamente, ele fala do evangelho. E quando ele vai ensinar o evangelho àquela comunidade, ele começa falando do homem caído. Ele revela a condição do homem, porque a graça faz isso. Quando a graça chega, ela revela para mim quem eu sou. Como a gente estava falando da lei, a lei não tinha o intuito de que o homem que estava submetido a ela cumprisse, mas que revelasse que deveria vir alguém superior para fazer por ele o que ele não conseguia fazer. Só que os homens se tornaram egoístas e soberbos e começaram a disputar entre eles quem cumpria mais ou quem cumpria menos. Só que a premissa da lei é: ou eu cumpro tudo ou eu não cumpro nada. Porque se eu deixei de cumprir uma, eu deixei de cumprir todas. E aquele que escolhe viver pela lei não vive a graça. Não tem como. Não tem como Cai da graça. Então, veja, a graça chegou e revelou para Adão quem Adão era. Cara, eu tô nu, eu pequei, e é isso aqui. Só que ele vai tentar dar desculpa, continua lendo aí. E ele disse: quem te contou que estava nu? Tens tu comido da árvore da qual eu te ordenei que não comeres? E o homem disse: a mulher que tu me destes para estar comigo, ela me deu da árvore. Ele vai começar a contar desculpas, Vai. Igualzinho a gente faz. Ai, Senhor, é que eu não tive tempo, é que eu não pude estar. Todas as vezes que diante de Deus a gente dá uma desculpa, a gente torna Deus culpado. Ah, Porque quem deu a mulher para o homem? Deus. Então a culpa é sua de ter me dado a mulher. Se você tivesse me deixado sozinho, nada disso seria Então, diante das minhas falhas, eu não me justifico. Eu me arrependo. Esse que é o nosso grande problema. Diante dessas dificuldades, a gente quer é porque isso, é porque o trauma, é porque meu pai me abandonou, minha mãe. Ainda que tudo isso seja uma verdade, diante de Deus eu me revelo, porque ele vai me curar. E eu não posso ser curado daquilo que eu não enxergo, aquilo que eu não assimilo. Eu preciso ver o meu problema, confessar o meu problema, aí eu sou curado. Nosso problema é que a gente fica dando voltas. Não sei quem. Irmã, só confessa e deixa. Revela para Deus quem você é. Que acredite no que eu vou te dizer. Deus não tem problema com você. Deus te conhece mais do que você mesmo. Deus já viu você fazendo coisas que você nem acredita que você é capaz de fazer. E mesmo assim ele decidiu te amar. É quase impossível
a gente entender isso só para nossa mente humana sem o Espírito Santo, né, e até a gente vê Pedro, né, fazendo muito isso, de entrar em desespero de querer matar um soldado, porque com a nossa mente humana entender o tamanho do amor e da graça é algo inconcebível para um humano comum sem o Espírito Santo. Porque nós somos acostumados, né, Tiago, a alguém te ofender e automaticamente você reagir daquilo. Ou você vai ficar com raiva da pessoa, ou você vai brigar com ela de volta, ou você vai pelo menos tirá-la da tua vida. E a gente acaba estendendo isso para o amor de Deus. Por não conhecer essa dinâmica, porque se você for olhar o texto, por exemplo, a primeira coisa que ele fez foi jogar a responsabilidade para Eva. Não fui eu. E nós fazemos isso o tempo todo, né. Alguém vem e faz algo contra ti, e a primeira coisa que você faz é atacar de volta. É a falta do amor. Eu ouvi esses dias também que, o intuito de Cristo foi demonstrar pra gente em ações, né, quando ele veio à Terra, além de morrer por nós, mas ele viveu aqui aquele tempo com seus discípulos, mas o intuito dele era demonstrar como a gente deveria amar uns aos outros. Porque a partir do momento que Cristo viveu ali, a gente tem a história do seu ministério, né, durante os 3 anos ali, ele era só amor. Se você for ver o Cristo histórico, né, essa história do Jesus histórico, digamos assim, você vai ver um Jesus diferente do Jesus ressuscitado. Tanto que ele falou: "Me convém ir embora, eu não posso mais ficar aqui com vocês. Enquanto eu estiver aqui, vocês não vão ter a revelação do Espírito Santo. Vocês não vão ver o Cristo, vocês não vão ver o que eu sou capaz de fazer, o quanto eu sou capaz de te amar, de estar pendurado numa cruz, e mesmo assim falar: 'Perdoa eles, Pai, porque eles não sabem o que fazem'". Sabe qual é o fim desse amor, Mari? Qual é o objetivo? É porque agora Cristo, ele é um pão impartido para dentro de nós. E qual é a grande proposta do evangelho? Deus não tem nada com a sua carne. Não existe uma esperança, não existe uma solução para a Magna, Não, não existe uma solução para o Tiago. não. A verdade nua e crua que o que Deus poderia fazer com aquela velha criação, ele fez, pregou na cruz com Cristo. A velha Erros criação com eles. foi pregada na cruz. É. A cruz é responsável por aniquilar o nosso ego. E qual é a proposta? É que depois da cruz, Cristo se encontre com ele mesmo em nós. Então, todo esse processo tem o fim de fazer com que Cristo seja visto em nós, porque o Tiago que Deus ama está depois da cruz, não está antes da cruz. A gente precisa entender que existem coisas na nossa vida que Deus não quer dar um jeito, Ele não vai dar um jeito, Ele precisa substituir Seria ali um espinho na carne, né, algo que você vai ter que conviver. até a revelação de Cristo, até que nós sejamos transformados de glória em glória. Mas vamos só completar, pra gente falar com eles esse processo da redenção. Tá o texto aqui então de Gênesis 2:21. Para Adão e também para sua mulher, o Senhor Deus fez vestes de pele e os vestiu. Então veja, como a roupa que o homem estava usando, a vestimenta do homem não foi necessária diante de Deus, então Deus ele precisa vestir o homem, ele precisa cobrir o homem, resgatar o homem. E foi pele de um animal, ou seja, é a primeira vez que um sangue inocente é derramado pelo pecador alheio. Então, alguém inocente morreu pelo pecado de outro. Esse é o projeto redentivo de Deus. E o engraçado é que esse remidor, ele precisa ser um parente próximo, segundo a lei. Ele precisa ser alguém, um parente próximo da sua família, que vai te resgatar de uma condição de escravidão. Quando o homem pecou, ele se tornou escravo do pecado. Deus aqui está revelando o que Cristo vai fazer no futuro. É por isso que o Verbo teve que encarnar. Essa voz, que era só um som, que se tornou palavra, agora teve que encarnar.
Para quê? Para se tornar um parente próximo do homem, para resgatar o homem dessa condição de escravidão. Ou seja, o homem não é mais escravo do pecado como tendo que servi-lo. Quando eu entendo a graça, eu entendo que eu fui liberto por Cristo dessa condição de escravo. E agora eu não sou mais é impelido a servir o pecado como um servo dele, mas servir a Cristo. Porque, todavia, tendo sido liberto, eu fui eu fui feito escravo de Jesus. Ou seja, eu sou servo dele, fui comprado por ele, eu fui resgatado por ele. Então, é um panorama simples, prático, o tempo passou muito rápido, mas é para vocês enxergarem que esse plano de redenção que Paulo enxergou, ele ele está nas escrituras. Ele é visto, a gente está falando só de Gênesis, mas a gente vê durante todo o Antigo Testamento e toda a Bíblia, Deus se revelando para resgatar esse homem, Deus se revelando para salvar esse homem, para tirar ele dessa condição de escravo e dar a ele vida. E nós, com a graça, precisamos nos atentar e pedir para que o Espírito Santo traga mesmo, para que Deus nos acrescente essa graça, para entender que Deus não é um velhinho bravo, tá esperando o teu pecado para te condenar. Não, a necessidade de Deus, como ele é só amor, é nos resgatar de qualquer forma. Ele precisa, ele dá chances, ele dá oportunidades. Ó, não é por meio de obras, porque eu sei que por obras vocês não vão conseguir. É pela fé. É, e isso é importante, porque nem a fé que eu preciso para ser salvo vem de mim. Não. Então, na verdade, Deus ele é poderoso em prover ambientes. Então uma pessoa entra na reino, ela ouve o louvor, ela ouve a pregação e por fim ela acha que decide reconhecer Jesus. Na verdade, aquele ambiente só fez ela achar que ela faz parte desse processo, porque quando ela entrou ali, ela já entrou salva. Porque o processo de salvação não ocorre quando você levanta a mão. Quando você levanta a mão, você está revelando, externando aquilo que já aconteceu no seu espírito. A Que a gente chama de confessar a Jesus, acessar a Jesus. Sim. A verdade é que nada em relação à salvação parte de mim. Nem a escolha, nem a capacidade de crer, nem a capacidade de manutenir, nem a manutenção disso. Tudo parte de Deus. E aí a gente consegue arrancar aquele fardo pesado, né. Quando ele fala: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve", porque o fardo da religião, ele é pesadíssimo. Não há um ser humano na terra que vá conseguir cumprir o fardo que a lei, que a religião, que a falta da graça, né, possa não existe uma forma, não existe uma forma de seguir aquilo, aquilo que, a gente tenta com as nossas próprias mãos alcançar, né. Não tem. Por isso a gente quer deixar essa palavra aqui para vocês. Eu acredito que, de fato, a gente espera que vocês tenham sido edificados, que essa palavra tenha tocado o espírito de vocês e que vocês possam encontrar paz, entendendo que Deus ele não vai se surpreender com você. Você foi destinado para a glória eterna. Tudo que acontece nesse processo não pode roubar você do fim que Deus já predestinou você para chegar. Isso eu não estou querendo dizer que você vai viver de qualquer forma. Ah, então vou viver de qualquer maneira. Você não vai nem conseguir, porque agora existe um espírito que te governa, uma semente que é capaz de brotar como raiz em terra seca. Então, uma hora ou outra, essa graça vai te vencer, essa graça vai te render, e você vai conseguir entender que não é sobre você, é sobre o que Deus determinou fazer. Porque uma vez que a palavra dele saiu, Magda, ela não volta para ele vazia. Não. Antes, ela cumpre o que ela foi realizar. É. Então, se você recebeu essa semente de vida, você pode ter certeza que, por mais que as coisas pareçam catastróficas, um caos, Cristo continua no trono e ele continua tendo o controle de tudo.
Muito obrigado por nos escutar até aqui, muito obrigado pela sua atenção. E não se esqueça daquilo que a gente ministrou aqui, que o Espírito Santo possa guardar isso dentro do teu coração, tá? E lembre-se sempre, assim, no momento de crise, de tristeza, de angústia, que ele já te viu na eternidade, viu lá e te escolheu, pronta. A obra do Senhor é o Senhor que faz, claro que a gente vai dar passos em direção a isso, né, Thiago, não estamos falando aqui que vamos viver uma vida dissoluta, mas sim que sempre que existir esse pecado, sempre que existir essa mazela, é a graça de Deus que preenche e que o Espírito Santo possa estar com vocês. É, e só lembrando para vocês que estão assistindo, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e, mais importante, não deixe de se inscrever no nosso canal, porque não só esse, mas haverão muitos outros podcasts, outras pessoas, outros professores também transbordando da vida de Jesus para vocês. Deus abençoe vocês. É isso aí.